Boa noite. A violência nas escolas pauta o Câmara Debate de hoje. Você sabe como lidar e combater este problema? Os meus convidados são o especialista em Direito Penal, Gabriel Ferreira dos Santos, o doutor em Psicologia, Jean von Hohendorf, e também o representante do CNP Sindicato, Eduardo Albuquerque. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Paula. Boa noite, os colegas da mesa. Bem, o episódio mais recente foi o massacre naquela escola de São Paulo. Na opinião de vocês, o que está errado ou por que isso está acontecendo? Professor. Bom, esse episódio, ele é um fato, primeiramente um fato lamentável, né? Nós temos, acho que o primeiro sentimento é de lamento de que nós tenhamos esse tipo de violência no Brasil. É bom você me lembrar que ele não é um fato isolado. Nós já tivemos outros ataques à escola, o ataque a Realengo, anos atrás, e isso, de certa forma, traz à tona um outro tipo de violência. A parte daquela violência que nós temos, fruto das desigualdades sociais, que a gente já debateu aqui, já conversou sobre isso, nós temos agora uma que está entrando mais para o campo da patologia, onde dois meninos, né, que invadem uma escola, fortemente armados, e lá atiram a esmo e matam colegas, professores, obviamente que sem razão alguma, porque não há razão alguma que possa justificar um ato tão bárbaro. Mas eu acho que por trás dessas ações, eu acho que inicialmente é importante a gente ter a consciência de que existem fatores muito sérios por trás de ações desses meninos, ações daqueles meninos nos Estados Unidos, bem mais comum esse tipo de atentado, né? Nós temos um célebre que é o atentado a Columbine em 1999, e esses meninos parece que reproduziram, inclusive nas suas vestes, na sua maneira de agir, os fatos de Columbine. Então nós estamos trazendo para o Brasil, não diria estamos trazendo, mas o Brasil está reproduzindo esse comportamento patológico, né, onde, obviamente, esses meninos estavam completamente perturbados para tomar uma atitude como essa. E fizeram essa chacina numa escola, que é um local, eu como professor fiquei muito triste, porque a escola é um local de paz. A escola é o local do diálogo, a escola é o local do crescimento como ser humano. E aí a gente tem uma fatalidade, né, um crime bárbaro como esse, que de fato nos preocupa bastante. Então meus primeiros sentimentos foram de tristeza e de muita preocupação, porque nós temos aqui um psicólogo que vai poder nos explicar comportamentos como esse geram os famosos, tem um termo em inglês que é o copycat, os copiadores. Porque traz uma série de ingredientes em termos de reconhecimento e outras coisas que a gente vai poder conversar, que são muito perigosos, e em se tratando especialmente de uma escola. Né? Em relação ao comportamento violento, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a violência está na nossa sociedade como um todo, não é só na escola, né? Na escola ela acaba aparecendo, ganhando manchete, e o que eu percebo é que, enquanto sociedade, nós naturalizamos alguns atos de violência do cotidiano. Então, né, quando o colega traz a questão das desigualdades sociais, isso está na raiz da violência e isso não está sendo combatido. Quando a gente pensa na questão desses atiradores que invadem escolas, e eu confesso que eu fui pesquisar a respeito dos casos recentes no Brasil, e a gente tem aí desde 2011 8 casos. E parece que não é tanto, pelo menos eu não tinha essa percepção de que são tantos, né? E nós não temos uma tradição aqui no Brasil de estudar esses casos, para tentar entender o que levou esses meninos. São todos casos de meninos, não tem um caso de meninas, são meninos que cometem esse tipo de violência. E eu entrei em contato com um estudo muito interessante da sociologia, publicado em 2017, feito nos Estados Unidos, que eu acho interessante compartilhar com vocês os resultados. Essa socióloga da Universidade de Portland, nos Estados Unidos, ela pegou 31 meninos que cometeram esses tiroteios nos Estados Unidos, inclusive esse caso que tu mencionaste, e ela tentou traçar um perfil desses meninos. E ela descobriu coisas muito interessantes. Ela conseguiu perceber 3 perfis.
O primeiro perfil, que foi o mais letal, por assim dizer, que matou mais pessoas, foi o dos adolescentes, meninos, então. Importante dizer, todos homens, né, do sexo masculino, brancos e ditos heterossexuais, auto-identificados como heterossexuais. Daqui a pouco isso vai fazer sentido. O primeiro grupo, então, são de meninos que têm um histórico, que tinham um histórico, porque a maioria acaba cometendo suicídio depois, de problemas psiquiátricos, principalmente relacionados à depressão e tentativa de suicídio e uso de medicamentos. Um outro grupo com uma questão de vir de contextos de extremo trauma. Então, na família, pais que usavam de violência com eles, contextos vulneráveis, então vem essa questão da desigualdade social também. Acabavam repetindo, né? Replicando. É que se a gente parar para pensar aquilo que eu falava no início, né? A nossa sociedade é violenta. Vamos pensar como é que a gente educa, como nós no geral, tá falando em sociedade. Eu sei que tem pessoas que fogem dessa regra e isso é muito bom. Como é que a gente educa nossas crianças? Com o uso de violência. A palmada é uma violência. A gente tem a Lei Menino Bernardo, caso que aconteceu há pouco tempo, e essa lei proíbe o uso de castigo físico. Os pais continuam utilizando. Qual é a mensagem que a gente dá para uma criança quando a gente bate nela? Que se resolve o conflito com violência. Então não existe uma fórmula mágica para a violência não existir mais na sociedade, enquanto que a gente não parar de usar a violência no cotidiano. Mas voltando a esses perfis, então o primeiro era doenças psiquiátricas, o segundo a questão de contextos então abusivos na infância, e o terceiro, meninos que tinham rompantes de raiva desde muito cedo, uma questão mais temperamental, né? Eles explodiam por qualquer coisa. O que é interessante nesses três perfis é que todos eles sofriam bullying por não se enquadrarem em padrões de masculinidade. Então é cobrado em termos de gênero, né? Pensando o gênero como papéis sociais, que o homem seja forte, que ele não demonstre sentimentos. O homem não chora. Esses dias eu estava num restaurante e ouvi um pai dizer isso para uma criança de 3 anos, para um menino. Engole esse choro porque o homem não chora. Então a gente vai mostrando para o homem que algumas questões não são permitidas. Então o homem não sabe o que fazer com a raiva, com o medo, e ele acaba, muitas vezes, tentando reafirmar a masculinidade com o uso da violência. Então esses meninos, por não se enquadrarem naquilo que era esperado para eles enquanto meninos, em termos de gênero, eles eram chamados, então vem aí o bullying, né, de, entre aspas, tá, bichinha, mariquinhas e tudo mais. Eles tinham dificuldade na questão de se entrosar com meninas para ter relacionamentos também, eram rejeitados por algumas meninas. Isso gerou neles, né, segundo essa socióloga, foi gerando aí uma questão de um senso de injustiça. Por que eu não tenho acesso àquilo que aquele cara, que é o cara da escola, tem acesso? Que geralmente tem aquele menino que sobressai, principalmente nos Estados Unidos, a questão do esporte e tudo mais. E aí, numa tentativa de reaver essa postura de eu sou o macho, eles acabam indo para esse extremo, né, num rompante de raiva e cometendo esse tipo de atrocidade. Então a gente precisa discutir, além da desigualdade social muito bem colocada pelo colega, a questão de papel de gênero. E isso está expresso nesse artigo, que uma das questões é discutir gênero em escola. E se a gente parar para pensar na realidade do nosso país agora, isso está sendo proibido. Então é muito grave o que está acontecendo. Gênero é diferente de trabalhar questão de sexo na escola. Gênero é trabalhar por que o menino não pode expressar alguns sentimentos. Por que a menina não pode querer jogar bola? Por que tem que ser esses papéis estereotipados? O problema com o gênero é que ele prescreve o que eu deveria fazer, ao invés de identificar aquilo que eu estou fazendo. Por que eu, por ser homem, não posso temer alguma coisa, não posso chorar em algumas circunstâncias? Por que tu, por seres mulher, não pode ser mais independente, não pode querer... já na infância, brincar na rua de futebol? Quem é que disse que tem que ser assim? Então, esses padrões estereotipados de gênero, eles também estão na raiz, não só desse tipo de violência, mas a violência contra a mulher. Né? O nosso país é um dos que mais mata mulheres, o feminicídio. Então, enquanto a gente não trabalhar essas questões sociais, que são muito anteriores a isso, a gente não vai ter uma mudança, infelizmente. Gabriel. Perfeito, bom, boa noite a todos, a todas. Enfim, eu ratifico, né, aquilo que foi falado pelos colegas e posso dizer que dentro da função, não só de professor universitário, também fico muito triste quando nós temos esse tipo de episódio, porque desde a escola, quando a gente está falando de escola ainda maternal, podemos dizer assim, até nós chegarmos ao ensino superior,
entendemos aquele como sendo um espaço verdadeiramente de paz, de tolerância, um espaço de aprendizado e principalmente um espaço de segurança. E o que eu percebo aí já na função de advogado, né, principalmente advogado criminalista, que é como eu desenvolvo meu trabalho já há muitos anos, eu percebo que nós costumeiramente estamos deslocando esse tipo de diálogo tudo para uma legislação penal. Então, tão logo nós tenhamos situações dramáticas como estas que estão sendo vivenciadas já há muitos anos no nosso país, o primeiro levante, talvez a primeira iniciativa que nós tenhamos, enquanto sociedade, é de clamarmos por mais legislação. O que fazermos? Como punirmos? Como punir mais e mais? E parece que aqui há uma mesa muito sóbria, e uma pauta muito bem estabelecida para que a gente possa avançar e trabalhar muito e necessariamente em elementos que digam respeito à prevenção. Falar hoje em segurança pública, falar em violência, necessariamente é falarmos de termos complexos. Então a gente não vai resolver única e tão somente com a abertura de mais espaço nos CASs, com mais espaços nas penitenciárias. Isso é importante? Sim, isso é importante e não se esquece, e a gente não refuta. Mas isso, isoladamente, a história está mostrando para nós que é por demais insuficiente. Na opinião de vocês, o papel da mídia também acaba implicando nisso tudo, porque esse espetáculo da violência acaba estimulando com que pessoas que já estão sofrendo algum problema social acabem, então, replicando estas ações, esses atos? Eu creio que sim. Vai ao encontro do que o senhor mencionou no início do programa, né? O que viram naquele episódio nos Estados Unidos acabaram... Inclusive, só para contribuir com a fala do Jean, existe um psicólogo americano, nos Estados Unidos existe um material bem mais farto sobre esse tipo de crime em específico. E tem um psicólogo, o nome dele é Peter Langman, que fez uma pesquisa muito parecida com a da socióloga que tu traz. E as conclusões muito parecidas. Ele entrevistou 56 desses atiradores e ele chegou basicamente às mesmas conclusões. Primeiro, todos do gênero masculino, a maioria deles para reforçar a sua masculinidade. Ele também constatou famílias disfuncionais, pais separados, não que os pais separados possam ser, mas havia conflitos nessas separações, pais que estavam no vício, nas drogas, enfim, havia uma disfunção familiar por trás desses garotos. E havia também algumas questões que eu acho que é importante a gente trazer, de que a questão do bullying na escola. E isso, de fato, é um fator hoje, para nós, professores. Nós temos, eu sempre digo para meus colegas, isso é algo que nós temos que estar atentos, porque a violência ela não se dá tão somente de uma forma explícita. Existem várias violências simbólicas dentro da sala de aula. Às vezes é uma palavra colocada para um menino que tu não sabe exatamente o que se passa internamente com aquele garoto e como ele recebe e como ele lida com aquele tipo de agressão simbólica, muitas vezes, que parece muito... Às vezes a gente, não vale a pena. Tem sim que ter essa observação. Então as pesquisas elas batem muito nos seus resultados, o que prova que sim, existe um perfil previamente definido desses garotos. E com relação à mídia, obviamente que ela acaba de várias formas maximizando a questão da violência. Eu sempre digo, o Brasil ele está num caminho muito perigoso, porque a nossa sociedade está vendo a violência como solução para os seus problemas. Então, quando tu vê aí aqueles discursos que andam pelo senso comum de que bandido bom é bandido morto, que tem que acabar com essas coisas de uma forma mais... Isso é um discurso que ele traz a violência como a solução para problemas que a gente sabe que tem que ser dialogados. Não existe, concordo plenamente com essa história uma palmadinha, ela não... Gente, não existe medida para um ato de violência. O que é uma palmadinha para mim, adulto, para eu, o adulto,
Tu não sabe que impacto físico e muito menos psicológico que tu está dando para aquela criança. Então a nossa sociedade, ou ela avança, e o Gabriel, perfeito, eu acho que faz essa observação, ela avança e entende a violência como um fator complexo, e a mídia nos auxilia nessa questão. O caso contrário, nós vamos ter fatos como esses muito mais corriqueiros, muito mais presentes do que a gente imagina. É bom lembrar que depois do ato agora lá da escola de Suzano, centenas, milhares de manifestações nas redes sociais apoiando os meninos, apoiando os atiradores, achando que aquilo foi muito bacana. Não é surpresa, é extremamente comum a reação de pessoas que vão para fóruns nas redes sociais que preservam a identidade, e lá eles trazem à tona toda aquela violência que está guardada nesses meninos que praticam essas ações. Então a mídia, entendendo ela como redes sociais hoje, elas têm um papel preponderante. Mas eu acho que o primeiro passo é nós, como sociedade, professores, advogados, psicólogos, que a gente comece a fazer justamente esse discurso da paz, o discurso do diálogo. Nós não vamos conseguir resolver a parte daquela violência que nós temos estrutural, das desigualdades que eu já comentei no início. Nós estamos sim, com alguns discursos, alimentando um outro tipo de violência, questões relacionadas, por exemplo, ao machismo. Perfeito, Gia, quando tu diz, ora, como é que nós vamos avançar se proíbe de uma escola falar sobre gênero? A gente vai falar sobre gênero onde? De uma forma organizada, de uma forma mais tranquila, se não é no ambiente escolar protegido por psicólogos, por professores, por educadores. Então a mídia tem sim papel preponderante, mas eu vejo com muita preocupação, porque a nossa sociedade, infelizmente, optou pela resolução de problemas através da violência. E isso não termina bem nunca. Não existe. Parece que as pessoas dedicam mais atenção, mais tempo a esses fatores negativos. Quando a gente tem uma notícia de alguma escola que está realizando uma atividade bacana, ela não atrai tanto o público. O público parece que sim quer ver esse tipo de notícia. E diante do teu questionamento também, há muito que se fala sobre o critério de aumento de índices de violência. E parece que sempre o nosso diálogo, ele tem que permear no tema violência. A violência por si só. O critério do aumento ou da redução, isso ele fica muito mais para outras zonas de diálogo que não atacam verdadeiramente o problema. Se toda vez que nós estamos falando sobre violência, existindo a violência, nós temos um problema. Seja ela de maior ou de menor plano. E aqui me parece muito, quando a gente faz determinados trabalhos com determinadas classes sociais aqui, não querendo ser seletivo, mas é importante aqui que a gente também não tenha muito pudor naquilo que é empírico do nosso trabalho. Sim, o critério midiático, eu preciso dizer para vocês que ele funciona como um elemento de empoderamento. Quando a gente, como que eu fico famoso? Talvez. Eu tenho um caminho que às vezes é um caminho um pouco mais árduo, ele é um pouco mais trabalhoso, e eu tenho daqui a pouco uma explosão da minha imagem perante as redes sociais e a mídia como um todo, e aí por isso esse empoderamento, né? Já se falou muito tempo, né, de que talvez lá na década de 60, a grande sacada, o grande empoderamento de um adolescente era estar na aula lá, talvez com um cigarro, que não sabia se ele ia ou não ia fumar, mas estava lá o cigarro, estava lá o isqueiro, e era isso que ele mostrava. Nós vamos tomando tamanha proporção na história com isso, que hoje é a arma de fogo, né? O que hoje chama atenção? É a arma de fogo. Como que eu me legitimo neste grupo? Eu me legitimo neste grupo com essa atenção que me é dada e que ela extrapola verdadeiramente, né, os limites do razoável, né? Gia, para a gente encerrar essa primeira etapa. Interessante o papel das redes sociais e da mídia também na prevenção, se a gente for parar para pensar. Esses casos que foram analisados, esses 31 casos nesse estudo que eu trago aqui, todos eles tinham alguma publicação, Twitter, Facebook, dizendo o que iam fazer.
né? Não assim explicitamente, talvez, mas indicando, dando sinais. Os meninos de Suzano também tinham, né? Exatamente. E outra questão que é o papel da mídia no posterior, né? O que a mídia fez? Ela colocou a atenção toda nesses meninos que cometeram algo errado. O que eles estavam buscando? Exatamente essa atenção. Então, outros meninos que possam estar passando por situações semelhantes, opa, talvez se eu fizer isso, eu vou ter esse empoderamento que eu quero. Então, até teve uma campanha, não sei se vocês perceberam, que a mídia focasse nos heróis desse caso. Então, teve aquela professora que tentou proteger algumas crianças. Então, por que não dá vazão para esse tipo de história e ficar na história do ente violento, né? Eu costumo, nas palestras que eu dou com os profissionais, porque eles vêm para mim dizendo assim, já parece que nada dá certo. Eu falei, não é que nada dá certo, é que tem um viés aí. Avião que voa não vira notícia, só o avião que cai. A gente tem que ter isso em mente, né? Parece que o que vende é a tragédia. Então a gente tem que ir atrás também das coisas positivas, porque senão até a gente adoece, né? Com tanta notícia de coisas ruins que acontecem na sociedade, né? E este estudo, ele também tem as características das escolas em que aconteceram os atos, elas eram exclusivamente públicas ou não? Não, na verdade eram públicas e particulares, não tinham uma tendência, né? Ela não traz um perfil das escolas, ela focou realmente no perfil desses meninos. Mas ela traz ali uma informação de que eram públicas e particulares, mas se eu não me engano ela nem diz quantas públicas e particulares, ela não entra nesse mérito. Mas eu acho que é interessante ressaltar que, pelo que eu li, o perfil desses meninos, eles são oriundos de uma classe média, né? Eu acho que no caso de Suzano não eram meninos carentes da favela. Do caso lá de Columbine também não era, o de Realengo também não era. Então eu não vou precisar aqui estatisticamente, mas eu ouvi algumas informações de que geralmente eles vêm de uma classe média, né? Classe média que até pela questão da aquisição dos armamentos, né? Eles têm um acesso um pouquinho financeiro para poder ter esses armamentos, né? No caso de Columbine foi assim, né? A gente vai dar sequência então a esse debate logo após o bloco de intervalos. Não saia daí. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. A violência nas escolas está pautando o Câmara Debate desta noite. Aqui no estúdio comigo, então, o professor José Eduardo Albuquerque, representando o CMP Sindicato, o especialista em Direito Penal, Gabriel Ferreira dos Santos, e também o doutor em Psicologia, Jean Hohendorf. Bom, dando sequência ao que a gente estava trabalhando logo no finalzinho ali do bloco anterior, vocês acreditam que esse cenário que a gente está vivenciando, que já aconteceu então mais recentemente em Suzano, nos faz discutir a questão da liberação ou não do porte de armas, ou seria o momento da gente recuar esse debate? Gabriel, pode ser. Enfim, eu não sou de maneira alguma um apoiador da liberação de armas, né? E todas as leituras, tudo aquilo que a gente trabalha, tudo aquilo que a gente pesquisa, nos dão condição, e já foi falado no bloco anterior, o quanto que a gente fica retroalimentando a violência. Uma arma imposta, uma arma que está sendo naquele momento portada por nós, que talvez não saibamos utilizá-la, ela só nos faz muito mais refém de uma cena de violência. Então, assim, o que nos chama atenção, no entanto, nesse caso de Suzano e de tantos outros que nós temos notícias, é justamente a facilidade com que essas armas de fogo acabam parando na mão desses adolescentes, né? Por vezes de crianças. Isso é extremamente assustador. Chegou a se levantar essa discussão, né, se talvez professores ou se alguns funcionários daquela escola pudessem naquele momento estar possuindo ou portando uma arma de fogo.
se isso de alguma maneira teria ou não evitado, né, tudo aquilo que aconteceu. Eu penso que depois que a situação está posta, que uma tragédia dessa, que talvez já estava sendo anunciada, ela verdadeiramente se efetiva, começamos talvez alguns debates que são debates muito mais periféricos, de uma tentativa de nós voltarmos a um status quo, de nós voltarmos a uma normalidade, e começam a aparecer fórmulas mágicas. Não entendo de maneira alguma, quem entende sobre arma de fogo, quem estuda sobre isso, sabe que a nossa possibilidade de reação com uma arma de fogo, ela tem que ser absolutamente precisa. Então não é simples assim, em meio a gritos, em meio ao desespero, que alguém verdadeiramente vai conseguir ter o discernimento, a não ser que seja de alta performance, um atirador verdadeiramente preparado, para conseguir evitar algo dessa natureza, né? Até mesmo porque lá no caso, quando a polícia chegou para fazer a prisão, para efetivar a prisão, um dos meninos acabou se suicidando, né? E o policial, a gente sabe que quando chegou para efetuar essa prisão, estava armado. Então me parece que a arma aqui, ela muito mais funciona como um simbólico do que verdadeiramente como uma resposta, que seja uma resposta adequada para cenas de violência. Acho que é só uma reprodução de violência, na verdade. Eu acho que é bom lembrar que a arma ela tem uma finalidade, né? Que é causar a violência, que é causar a morte de outra pessoa. Então, não existe outro fim para a arma. Então, aí já começa a questão do meu posicionamento contra a arma. Então, uma pessoa que vai usar uma arma, ela quer ferir outra pessoa. Não importa se é defesa, se é por qualquer motivo. Para mim, isso é, como o colega trouxe, periférico. E a questão é, dentro da psicologia, existem estudos que mostram que o acesso às armas está associado a muitos acidentes, crianças que pegam a arma, manipulam e acabam ou causando algum tipo de violência contra si próprio ou contra outra pessoa, e também aumentam os índices de suicídio, quando se tem acesso mais facilitado às armas, porque é uma das possibilidades de cometer suicídio. Então, acho que a gente fica andando em círculos com essa discussão de liberar armas, porque ao invés de combater a violência, a gente vai aumentar. Tem dados de pesquisas mostrando que todos os países que liberaram, aumentou os índices de violência, não diminuiu. Porque aí vai virar uma barbárie, né? Cada um tem a sua arma. Eu costumo dizer para os alunos, né? Eu gosto de debater essas coisas. Um simples desentendimento no trânsito pode virar uma tragédia. Então, é por aí. Eu acho que a questão é que a sociedade, a gente está tão... Agora, indo um pouco além, né? Mas tão impregnado de coisas, tão no automático, que a gente não para pensar que a gente precisa de diálogo, é tempo. Educar uma criança precisa de tempo. Eu tenho que... quando eu dou palestra para os pais, eles dizem, mas eu bati, eu apanhei e estou bem. Engraçado, porque o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo e o mais ansioso do mundo. Então, as pessoas não estão tão bem quanto elas acham que estão. Segunda questão, não se trabalha preventivamente para educar os pais o que eles podem fazer no lugar da palmada. Se diz que não pode utilizar, beleza, mas possivelmente todos aqui foram, de alguma forma, educados com o uso da palmada. Falar também isso já está errado, né? Educar pela palmada. A gente não educa, a gente causa medo na criança. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer são regras com as crianças. Hoje vai acontecer tal coisa, vai ser de tal jeito. Outra questão que eu vejo que é imprescindível é a gente tem que adequar as nossas expectativas ao que a criança pode nos responder. A criança, se eu preciso levar ela junto ao banco, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela não vai ficar nem 10 minutos parada. Não é do feitio de uma criança. Então a gente tem que ir adequando. Só que nós vivemos numa sociedade tão acelerada que os pais não têm tempo para isso. E uma criança é um empreendimento, é um investimento de vida. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu gosto muito de uma metáfora que eu ouvi uma vez, que se as crianças fossem o nosso produto numa empresa, esse produto está sendo entregue para a sociedade muito mal feito. Se a gente parar para pensar. Essa falta de tempo não faz com que os pais, com que as famílias acabem depositando a educação totalmente na escola? Os professores estão passando essa responsabilidade para uma instituição? Eu acho muito pertinente essa tua pergunta, mas eu só quero opinar sobre a questão das armas. Eu vou ao encontro dos colegas. Eu vejo que a arma ela tem apenas um fundamento, de ferir e matar.
O doutor aqui é advogado penal, né? E ele sabe muito bem que tu pode matar com uma caneta, mas a caneta não é feita com essa intenção. A arma, ela, me desculpem os apoiadores, mas ela é construída, ela é fabricada com o único objetivo ou de ferir ou de matar alguém, ou seja, ela é sim um instrumento de violência. E não faz o mínimo sentido tu atacar ou combater uma violência colocando nas mãos das pessoas mais um instrumento de violência. O bom senso e qualquer um com uma inteligência mediana há de concluir que isso não faz sentido algum. Então é óbvio, e eu nem acho que esse debate não pode servir para trazer à tona, como eu vi nas redes sociais, vamos debater a questão do armamento. Eu acho que é um tanto quanto oportunista nesse momento, esse debate em cima de uma tragédia tão grave, cujo papel da arma, no caso de Suzano, os meninos compraram no câmbio negro, né? Eram ilegais, se não me engano. Nos Estados Unidos, se compra pela internet. Um dos casos dos Estados Unidos, eles compraram a arma em partes e montaram em casa, pela internet, tudo muito tranquilo. O correio entregou para eles. Mas essa questão que tu traz aí, traz à tona uma questão muito importante, porque está havendo, de novo, de uma forma equivocada, alguns grupos, alguns setores tentando colocar a discussão ou dividir a questão de ensinar e educar. Eu tenho ouvido, vocês têm ouvido, a família educa e a escola ensina. Bom, qualquer um que deu aula, que foi professor, sabe que é impossível dissociar essas coisas. Tu está 4 horas com o menino, sim, tu está educando, porque além do teu conteúdo, eu sou professor de inglês, mas além do meu conteúdo, tem durante 45, 50, 90 minutos, várias questões perpassam pela a questão do comportamento, das relações. Se tu como professor entrar nessa seara de que eu só ensino aqui e deixe que as coisas aconteçam de uma forma muito aleatória na tua sala de aula, se eximindo dessa questão do papel de educador que tu tem, desculpe, mas tu não vai estar criando, e o Jean traz à tona, o que tu vai estar entregando para a sociedade é um sujeito totalmente alheio à questão das relações sociais, a questão do comportamento, a questão da valorização da vida e do diálogo. Então nós temos que ter muito cuidado, nós como educadores, e alguns educadores embarcaram nessa história, o meu negócio aqui é dar matemática. Pois bem, mas tu tem 2 períodos com alunos com conflitos. Eu até para encerrar essa minha fala, eu estive numa escola uma determinada vez, onde um menino caladíssimo, nunca se ouviu, eu era professor dele também, não foi na minha aula, mas ele calado, nunca ouvi a voz dele, e num determinado dia, brigaram numa sala de aula. Bom, aí já tem que ter interferência do educador, tem que mediar essa questão. A professora fez bem, os tirou da sala. O resultado disso aí foi que esse menino calado, que nunca demonstrou nenhum sinal de violência, voltou à escola e atacou o outro menino, que era o provocador, na verdade. Como que tu vai ficar alheio a uma situação dessa? Tu vai fingir que não está acontecendo aquela situação. Então ela não existe, essa dicotomia entre educar e ensinar, ela não existe, porque é fora da realidade de um espaço como uma sala de aula. Não, complementando essa questão da sala de aula, eu acho que se fala muito qual é o papel da escola e da família. Na verdade, o papel dos dois é estarem juntos, né? Unidos para ensinar e educar essa criança. Eu vejo muito essa dicotomia e ela não leva a lugar nenhum. Então, é disfuncional total. Então, se diz que a escola pode ou não pode fazer tais coisas. E aí, vou pegar a questão de discutir gênero, tá? Aí eu questiono assim, quantos desses pais já foram na escola saber qual é a política de discussão de gênero daquela escola? Talvez a escola nem tenha discussão de gênero que deveria ter. Então é isso, é se envolver mais no cotidiano da escola para saber o que está acontecendo, para daí sim opinar e construir junto com a escola. Isso que tu trazes da realidade dos alunos, recentemente eu comecei a ler Paulo Freire, por conta de tudo que estava sendo dito dele, eu pensei, bom, para eu poder opinar eu tenho que ler, não posso opinar sem ler. E ele diz exatamente isso, né? Que a gente precisa entender a realidade do nosso aluno, porque aquele conteúdo distante da realidade dele não vai fazer sentido nenhum para ele. Absolutamente. Então eu tenho que entender a realidade dele para aplicar o conteúdo à realidade dos meus alunos. Então eu não vou explicar para ele 2 mais 2 falando que 2 computadores mais 2 computadores é 4 se ele não sabe o que é um computador.
Então a gente tem que adaptar o nosso papel como educador àquilo que o nosso aluno tem como realidade. E a gente sabe que as realidades de muitos dos nossos alunos, agora pensando em escola básica, é muito distante da realidade dos professores, muitas vezes. Então a gente tem que tomar cuidado para não impor uma realidade que não é aquela que a criança vive no dia a dia. Eu entendo também, dentro desse teu questionamento, né, dessa provocação sadia, o que diz respeito também ao quanto nós estamos deixando de lado o trato, o ensino, o aprendizado da empatia, né, de olhar o outro como verdadeiramente um ser. E esse papel a escola não consegue fazer sozinha. A escola faz, mas a escola não consegue fazer sozinha. Então, eu acho que a percepção de vocês, e principalmente a tua, quando disseste sobre a questão do tempo, a dedicação do tempo, sim, eu penso que nós estamos demasiadamente terceirizando, nós estamos entendendo que a escola e os professores vão ter um superpoder, né, que a gente não consegue, a gente não dá conta disso. Nós fazemos o máximo, tudo que está à nossa disposição para tanto. Mas nós precisamos verdadeiramente do engajamento, né? Já de tenra idade que nós vamos começar a fazer sentido para essa criança de olhar o outro como, né? Como que uma cena de violência, né? Quando eu sou protagonista de uma cena de violência, ok, eu ganho um super empoderamento, como que isso me dá de representatividade? Quando a gente faz a troca do papel, né? E se a gente passa nós a sermos a vítima daquele bullying, como é que isso se representa? Então me parece que nós precisamos verdadeiramente também desenvolver ainda muito mais essa lógica da empatia, olhar o outro como um eu, né? Olhar o outro como verdadeiramente um ser no mundo. Outro ponto que eu quero levantar então no nosso debate são as vítimas. Como ficam as vítimas que vivenciaram, por exemplo, mais uma vez, todo aquele massacre na escola de São Paulo? Como elas ficam no momento de retornar àquele ambiente? Porque deve ser muito difícil, né? Tem todo um trabalho psicológico. Sim. Dentro da psicologia é difícil a gente dizer que um transtorno psicológico é causado por algo específico, mas tem um, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que ele geralmente é desencadeado por vivenciar uma situação traumática. Então, depois que eu vivencio uma situação traumática e presenciar atiradores matando pessoas, obviamente que é uma situação traumática, eu tenho aí um período em que é natural eu ter algumas reações, né? Um sobressalto, ter pesadelos sobre o que aconteceu, isso é natural. Se isso persiste ao longo do tempo, pode ser um quadro de transtorno do estresse pós-traumático, e um dos principais sintomas é evitação de estímulos que lembrem o trauma. Então, voltar muitas vezes para a escola é extremamente traumático para essas crianças. Por quê? Porque voltar para lá faz reviver todo esse trauma. Então, essas crianças, aquelas que estão apresentando sintomas, elas precisam de uma intervenção psicológica para preparar elas para esse momento. Não pode simplesmente jogá-las na escola e se virem. E aí, se a gente parar para pensar um pouco em algumas questões da psicologia, a psicologia, querendo ou não, ela é negligenciada no sistema público, né? A gente tem poucos locais em que se oferece esse tipo de intervenção. A psicologia vem lutando ao longo das últimas décadas para tornar obrigatória a presença de psicólogos em escolas. Está tramitando o projeto, só que o projeto ele tem uma rejeição tamanha da classe política que não dá para entender. Eles vão protelando. Por quê? Porque isso é investimento, e é um investimento que não demonstra um resultado imediato. É um resultado até subjetivo. Só que nesse texto, nesse artigo que eu trouxe, a socióloga ela menciona presença de profissionais capacitados em escolas que saibam reconhecer e trabalhar preventivamente. Só que se a gente for analisar, o sistema público de educação está totalmente sucateado. Quando, trazendo à tona de novo o que a gente falava antes, quando a família acaba colocando na escola, depositando toda a obrigação da criação dessa criança, seja em termos educacionais, de ensino, a família não para pensar que esse professor ganha extremamente mal. Agora a gente pensa no nosso estado, parcelamento e tudo mais, que ele também tem as suas questões. Isso é uma profissão sucateada. Então a gente tem que levar em consideração que as instituições que formam crianças, elas estão abandonadas.
E aí a gente volta para a questão da desigualdade social, que está na raiz disso tudo. Então, enquanto a gente não combater isso, enquanto tiver essa polarização que a gente tem aqui, a gente vai estar sendo chamado para esses debates aqui, que são essenciais, mas bom que não fossem necessários, né? Que a gente já tivesse superado tudo isso. E tem o medo das vítimas e tem o pavor também no restante da população, porque a gente não sabe o que vai acontecer no ambiente de trabalho, no mercado, num restaurante. A gente fica com esse medo também, né? Eu particularmente como professor, eu sinto dificuldade em mensurar o sentimento que os sobreviventes possam estar experimentando, porque é uma tragédia de níveis de extrema violência. Eu, na minha vida profissional, já presenciei alguns momentos, não nesse nível de violência, e eu posso te atestar de que é muito difícil tu retornar ao ambiente escolar. Os primeiros momentos que tu retorna, vem à tona toda uma série de eventos, né, que te machucam bastante. Percebo também que existe sim a necessidade que esse assunto seja conversado. Numa experiência que eu tive, eu percebi isso, a escola fez a opção de esconder o problema. Isso não foi bom porque todos nós nos sentimos a necessidade de conversar sobre aquilo. Mas aí entra essa questão que o Jean traz. Não basta tão somente que nós, professores, tomemos a decisão de vamos debater sobre isso, sem que tenhamos a presença de um profissional habilitado. E esse profissional é o psicólogo. E aí eu quero reforçar o que tu traz. Existem vários projetos em nível federal, em nível estadual, falando da presença obrigatória de psicólogos na escola pública. Isso é essencial. Esse profissional que eu acho que sofre um preconceito terrível de uma sociedade atrasada como é a nossa, porque e aí entra a tua questão, você um homem ir no psicólogo é um sinal de fraqueza para essa sociedade. Então nós estamos trabalhando com uma sociedade atrasada que vê a presença de um psicólogo como uma possível, como tu disse, engole teu choro e o homem não chora. Nós estamos lidando muito mal com essa questão. E quando a reação dos políticos ou essa tentativa deles de rechaçar essas políticas, eu acho que tem duas razões, né? Primeiro, porque de fato precisa de investimento na educação. A educação é uma área como várias outras áreas. Sem investimento, tu vai fazer apenas alguns remendos, alguns projetos, às vezes bem-sucedidos, isolados, mas você não ataca a problemática no todo. E eu acho que também por detrás desses políticos, o que se passa por eles, é que nós sabemos que muitos deles estão lá financiados pela indústria armamentista. E a indústria armamentista não quer debate na escola, não quer um diálogo na escola, porque o dinheiro iria para o investimento da educação. Então nós temos também essa questão dos lobbies nos congressos e nas câmaras legislativas que impedem que essa lei, que na minha opinião, ela é essencial. O psicólogo, toda a escola, independente do número de alunos, deveria ter por obrigação um psicólogo que atendesse as crianças e os professores, porque nós sofremos com isso. E nós não temos muitas vezes onde recorrer oficialmente, como existe às vezes, a gente percebe que em alguns lugares do mundo, policiais, por exemplo, tem um setor de psicologia atendendo, porque também é uma situação estressante que eles vivem. Então eu volto a enfatizar, o psicólogo é fundamental. Eu acho que essa lei tem que avançar sim, porque sem esse profissional na escola, não é de fato, é impossível inclusive encaminhar um debate, né? Sem a mediação de alguém que realmente saiba o que está fazendo, né? Além então de um psicólogo na escola, na instituição, na opinião de vocês, o que mais a gente deveria levar em consideração para evitar que episódios como esse se repetissem? Muita gente falou da instalação de câmeras de vídeo monitoramento, contratação de profissionais de segurança, identificação dos alunos através daqueles controles, daqueles cartões. Vocês acham que isso tudo vale a pena ou está fora da nossa realidade aqui no Brasil? Para encerrar a rodada do debate de hoje. Na verdade, de novo, são todos aparatos que sim, de alguma maneira vão contribuir, minimamente.
Mas a gente percebe que quando esse diálogo vem, nós de novo começamos a terceirizar. A gente de novo acredita, então, deposita tudo na tecnologia. É verdade. É muito mais barato nós termos uma arma de fogo na sala da diretora do que nós termos um psicólogo muito bem preparado, Exatamente. de alta performance para atender. Então, nós parecemos que, de novo, ficamos fazendo essas transferências, né? Então, sim, precisamos de uma união, nós precisamos de socialização, nós precisamos verdadeiramente ir para dentro dessas escolas, discutirmos quais são verdadeiramente aqueles problemas, com uma participação que seja uma participação bastante proativa, né? De todo aquele, não sei se hoje ainda chama assim o círculo de pais e mestres, enfim, mas com uma efetivação, né, a partir disso, e todo mundo assumindo as suas pequenas responsabilidades. Sim, é importante uma câmera de segurança, é importante que nós tenhamos lá portaria, que nós tenhamos uma identificação, o tema dos próprios uniformes já era mais ou menos também para isso, historicamente, mas a grande verdade é que por hora nós ainda estamos falhando e nós não estamos atacando ao problema. Então parece que nós precisamos de soluções complexas, o diálogo para, né, se combater a violência, que é um problema complexo, ele parece que não vai passar por critérios que sejam só meramente paliativos. Eu preciso de um engajamento. Nós precisamos entender que nós todos, aqui e fora daqui, somos segurança pública. Que nós podemos sim ser reprodutores de violência ou nós podemos ser pacificadores. Me parece que nós precisamos, de uma maneira muito incisiva, termos esta consciência extremamente social. Jean, para a gente encerrar. Sim, eu acredito que o que acontece com todos esses aparatos é que eles nos oferecem uma falsa segurança, né? Acho que concordo contigo que eles podem auxiliar, mas eles não vão combater a causa do problema, que a gente já debateu aqui, que são causas complexas. O machismo estrutural, as desigualdades sociais no país, tem outras questões, né? O racismo estrutural, o sexismo estrutural. A nossa sociedade está baseada em preconceitos, em discriminação. Enquanto que a gente não trabalhar isso, vai ser muito difícil a gente conseguir trabalhar com as crianças aquilo que a gente mencionava antes, que é a empatia, se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque as crianças, elas estão sendo, e eu estou generalizando aqui, toda generalização é um pouco complicada, mas enfim, a gente não tem muito tempo. Elas estão sendo criadas como se aquela realidade delas, muitas delas, fosse a realidade de todos. E é difícil elas conseguirem perceber a realidade do outro coleguinha que é um pouco diferente. Tem um jornalista que eu gosto muito, que ele tem textos muito bons, que é o Alex Castro, que ele diz o seguinte: nós desenvolvemos um tipo de fobia que se chama outrofobia. A gente tem fobia de tudo que é diferente de nós e a gente não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Então eu, Jean, homem heterossexual, branco, classe média, nunca vou entender o que é ser uma mulher negra de periferia que tem medo de sair na rua à noite, porque eu não vivencio isso. Mas isso não me impede de tentar entender, só que para isso eu tenho que desconstruir os meus preconceitos e tentar entender aquela pessoa. E a gente não vem trabalhando assim na sociedade, a gente vem trabalhando para esse é meu grupo, esse é o teu grupo e cada um que se vire. Cada um com uma arma e um matando o outro de preferência. Então, enquanto esse investimento para desconstruir o machismo, desconstruir todas essas questões para trabalhar a desigualdade social é investimento de longo prazo. E a nossa sociedade é imediatista. Então a gente vai continuar recorrendo a essas questões que imediatas, elas dão uma sensação de segurança, mas elas não são a causa do problema. Né? E não funcionam. Não funciona. Também a gente tinha câmeras no local. Isso. Exatamente. Eu concordo plenamente com o Gabriel, com o Jean. Eu acho que você delegar a solução de um problema complexo através de soluções simplistas, como aparatos tecnológicos, servem absolutamente para nada, a não ser, inclusive, as câmeras servirem unicamente para viralizar nacionalmente e internacionalmente um ato de barbárie. Eu acho que um menino que ele pega uma arma, ou dois meninos que pegam em armas e entram numa escola atirando, tem algo muito sério com esses meninos. E se for impedido que eles façam isso na escola através de aparatos tecnológicos, eles vão fazer num supermercado, eles vão fazer em um estádio de futebol, eles vão fazer em outros locais, em outros aglomeramentos, porque o problema está com eles. O problema está com a nossa sociedade. E eu volto a insistir. Há várias soluções, eu acho que precisaria de vários programas que a gente poderia explorar. Dessa forma que estamos fazendo, mas de uma maneira consciente. Existem várias possibilidades, mas eu acho que algumas soluções passam de fato, primeiro, pelo local
onde aconteceu essa tragédia, ele também é o local onde essas tragédias podem ser evitadas, ou seja, a escola. Então a escola, se nós tivermos no Brasil uma escola de fato competente, que trabalhe todas essas questões, abrigue essas crianças desde a sua tenra idade, que tenhamos psicólogos que percebam em comportamentos que nós, leigos, não conseguimos porque não fomos preparados adequadamente para isso, não é, doutor? Mas um psicólogo bem preparado, ele percebe que lá na criança, internamente, ela já desenvolve alguns comportamentos que podem sim ser acompanhados. Eu acompanhei... Esses dias acompanhei a história de uma psicopata infantil, uma menina que matou uma outra criança cruelmente, e ela, aos 9 anos, e ela foi tratada, foi devidamente acompanhada, saiu do espectro da psicopatia, se tornou uma enfermeira, e sim, se transformou numa pessoa normal através de um forte acompanhamento psicológico. Então eu investiria de fato na educação, porque é lá que a gente vai conseguir bons resultados. Armar professores, eu como professor me recusaria, porque seria impensável, não combinaria com a minha opção de vida. Se eu quisesse dar tiro em alguém, eu teria optado por uma outra carreira, mas não, eu quero trabalhar pelo diálogo e na construção de um cidadão melhor. Ok, então eu quero muito agradecer a sua presença, professor. Obrigada, Gabriel, Jean. Obrigado. E obrigada também a você que acompanhou o Câmara Debate de hoje. Hoje a gente tratou, então, um pouquinho da violência nas escolas. Como foi mencionado, o assunto renderia outros debates, então a gente já deixa, né, o convite para que você participe em uma próxima oportunidade. Escreve para a gente, pode ligar para a gente. Tem todas as informações no hall que vai passar logo aí. Uma boa noite e até a próxima semana.